Ei, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas ao primeiro vídeo da nossa imersão sobre o método Fly Lady. Eu me chamo Pamela Arumá e estou aqui para falar com você, para ensinar do início ao fim todos os detalhes sobre esse método de organização que há muitas décadas tem ajudado aí milhares de mulheres a colocarem suas casas em ordem, sua vida em ordem, apesar de terem pouco tempo disponível. Se você veio aqui, é porque você já está, de certa forma, comprometida com a solução e não com o problema. Se você está já em busca de aprender uma ferramenta que possa trazer mais ordem para a sua vida, significa que você entendeu a importância dessa organização. E eu queria justamente falar para você, contar um pouquinho da minha história, para que você entenda por que eu comecei a falar sobre organização nesse Instagram. Quem aí é seguidora raiz sabe que a minha descrição no Instagram era: sou uma mulher desorganizada, impaciente, que luta diariamente para não ser assim. Como assim, Pamela, sua louca? Você é uma mulher desorganizada e você fala sobre organização? Exatamente, porque eu sei o que a organização tem feito na minha vida, eu sei de onde a organização me tirou, e eu sei que o que eu tenho conquistado, você também pode conquistar. Ai, Pamela, duvida porque você não me conhece. Bem, já tive aí mais de 2.000 alunas e todas elas conseguiram trazer um pouco mais de ordem para sua casa, para sua vida, ainda que não tenham conseguido aplicar todo o método. E isso é a primeira chavezinha que eu quero que você entenda, é a primeira chavezinha que eu quero que você vire. Nós não estamos aqui para nos tornarmos flies, para nos tornarmos seguidoras de um método, Eu sou seguidora de Cristo. E se você está aqui, provavelmente você também é, porque eu falo para mulheres cristãs. Se você não é, saiba que o meu enfoque vai ser todo em honrar e glorificar o nome do nosso Deus, porque foi para isso que a gente veio a este mundo, para servir. E a gente precisa aprender a servir de uma forma cada vez melhor. E o método faz isso, Mas não é para que a gente sirva esse método, mas é para que o método nos sirva, Então, por isso que eu comecei a ensinar sobre o Fly, porque é um método extremamente adaptável e que a gente pode incluir aí na nossa cosmovisão, tá bom? E aí você pode pensar, Ai, Pamela, eu tenho tanta dificuldade, você não sabe como é que eu estou no caos, Minha vida tá toda bagunçada, meus sentimentos estão bagunçados, meu coração tá bagunçado, minha mente tá bagunçada. Eu sei o que é viver assim, Eu tenho uma fase da minha vida aí que eu acho que meu marido queria inclusive me internar, porque ele achou que eu realmente tinha enlouquecido, de verdade, gente, isso não é piada, tá bom? Isso é muito sério, Mas, e quando eu olho, para a vida de muitas mulheres, eu acho que a nossa geração é uma geração que tá vivendo num caos, Tá todo mundo depressivo, tá todo mundo com síndrome, todo mundo não, Mas vocês entenderam, É cada vez maior o número de pessoas diagnosticadas com ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, E várias aí outras síndromes que envolvem justamente essas questões que são aí da nossa mente, das nossas emoções, Nós somos uma geração aí que está se perdendo, Está se perdendo porque a gente tem tirado os nossos olhos daquilo que realmente importa, que é o nosso Deus, A gente tem sido absorvido pelo mundo, a gente tem sido absorvido pelo caos, pela desordem, porque justamente porque tudo à nossa volta, gente, na nossa geração aí tem induzido um pouco a loucura, Tudo tem querendo tomar aí a nossa atenção, Esse trenzinho aqui, Celular, tela, tá tudo tentando tirar os nossos olhos daquilo que realmente importa, O ativo mais importante que a gente tem, gente, se chama atenção. E tudo tem tentado tomar a nossa atenção. E nós, como mulheres cristãs, como mulheres que receberam o dom de edificar o lar, nós precisamos buscar essa paz, essa ordem, sabe? A gente precisa estar no eixo, porque se uma mulher destempera, se uma mulher vive irritadiça, ela contamina todos da sua casa. Porque Deus nos deu esse dom de tocar pessoas, e se a gente estiver em desordem, e aqui, gente, eu não falo de uma desordem da casa, porque assim a casa ela reflete como nós estamos por dentro, E inclusive um excesso de organização da casa também demonstra como que a gente está por dentro, A gente precisa começar a encontrar esse equilíbrio, essa leveza, essa paz, porque nós, não só como mulheres, mas como mulheres a gente tem que buscar isso ainda mais,
né? Nós somos chamados para sermos pacificadores, né? Porque pacificadores são filhos maduros de Deus e nós temos esse chamado, né? De nos tornarmos filhas maduras do Senhor, para que a gente possa edificar os nossos filhos, porque se nós somos imaturas, como que nós vamos levar os nossos filhos à maturidade do Senhor, né? Como que a gente vai conduzir com sabedoria o nosso marido, porque nós somos auxiliadoras. Se nós estamos imaturas, a gente não vai conseguir auxiliar o nosso marido, e nós fomos chamadas para isso, né? Então, eu estava numa fase da minha vida, né, que apesar de eu ser administradora, né, para quem não sabe, eu sou administradora, apesar de eu ser muito competente, né, modéstia à parte aí no meu trabalho, sempre trabalhei de uma forma, né, sempre a ser reconhecida, sempre buscando melhorar, sempre, né, me capacitando, sempre tentando produzir o máximo possível. Dentro da minha casa, eu não refleti esse conhecimento que eu tinha, né? A gente aprende lá, né? Tá lá, né? Passar a mulher de Provérbios, né? Ela faz tudo de bom grado. E eu nunca fazia nada de bom grado na minha casa. Apesar de ter sido ensinada pra minha mãe a fazer tudo, apesar de casar, né? Eu ter casado sabendo lavar banheiro, sabendo limpar a casa, né? Muitas mulheres não casam assim, né? Eu tive aí, pelo menos a felicidade de saber fazer tudo isso, sabia cozinhar, sabia fazer tudo, mas não fazia isso de bom grado, né? Fazia assim, amava cozinhar, sempre amei cozinhar, mas quando isso se tornou uma obrigação... Nossa, eu tenho que cozinhar todo dia, eu tenho que dizer que é todo dia, né? Isso começou a virar um peso, isso começou a virar um tormento. E aí, quando minha primeira filha nasceu, eu resolvi parar de trabalhar, me dedicar ao lar, né? E foi aquela volta extremamente romantizada, aí vai ser lindo, eu vou cuidar da minha filhinha, eu vou ficar em casa, vou cuidar da minha casa. E aí eu surtei, né? Não quero mais ficar aqui, que serviço ingrato, porque eu acabo de limpar o chão, a Laura vai comer, ela derruba tudo no chão, né? Não, porque eu tenho que cozinhar, porque eu tenho que lavar, porque eu tenho que limpar todo dia, aí meu marido chega do trabalho, né? Aí só quer sentar lá, né? E eu ainda tenho que ir lá cozinhar, fazer o jantar, enquanto ele descansa. E cadê o meu descanso? Por que todo mundo nessa casa descansa, menos eu descanso, né? E aí eu comecei, né? Essa coisa autorreferente, né? A olhar só pra mim, a olhar só pros meus sentimentos, porque só eu que faço tudo nessa casa, só eu que trabalho, só eu que não sei o quê, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, né? Eu, né? Isso é uma característica, né, de uma pessoa que ainda está imatura, né, que ela ainda está ali presa nos seus afetos, né? Tudo girava em torno dos meus afetos. Eu era aquela chaga aberta, né? A pessoa não podia falar nada né? Se meu marido chegasse, deixasse o sapato, passei o dia inteiro limpando essa casa, você tem que largar o sapato aqui. Quantas vezes eu já falei, vai cair a mão se pegar o sapato e levar lá para o lugar, né? Quem se identifica? Ou será que é só eu que, né? Eu sou de pô, sério, gente, eu acho que não, né? Eu acho que não, porque eu tenho um monte de aluno e nós somos tudo farinha do mesmo saco, porque elas relatam exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente, por mais que a gente ainda faça as coisas na nossa casa, pode ser que você ainda não faça de bom grado, né? Pode ser que você faça de mau humor, pode ser que você faça irritadiça, pode ser que você faça brigando, né? E com isso, gente, nós não vamos edificar casa ao Senhor. Então, quando eu fiquei esse tempo que eu surtei em casa, né, que eu falei assim, não, Deus, eu estudei, eu sou competente, eu sei sobre gerenciamento de projeto, eu sei sobre solução de problema, eu sei sobre administração, eu sei sobre métodos, eu sei isso, eu sei aquilo, né? Como assim, né? Eu não posso ficar aqui só limpando o chão. Né? Aquele atrito, né, gente? Deus é um Deus tão longânimo, Deus é um Deus tão paciente, Ele teve tanta paciência comigo, né? Deixou eu voltar a trabalhar, né? Eu quebrei a cara, entendi que realmente eu tinha que ficar em casa, né? Não estou condenando, gente, as mulheres que trabalham fora, né? Mas eu não dava conta, né? O nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? Nós somos chamadas para sermos boas donas de casa, tá lá em Tito, né? Por quê? Porque quando a gente não é, o nome do nosso Senhor é difamado. Nós somos chamadas para amarmos os nossos filhos, os nossos maridos, né? Enfim, e eu não conseguia fazer isso trabalhando, né? Eu sempre tive um ritmo muito frenético de trabalho, então, né, eu entendi como chamar de Deus eu não trabalhar mais fora. E, né, eu falei assim, Deus, depois se o Senhor quiser me dar outra forma de renda, mas eu entendi que eu precisava estar no interior da minha casa. Só que, né, eu estava sem estar. Eu estava mal-humorada, estressada, não via com prazer os serviços da minha casa, não via com prazer o servir o meu marido, não via com prazer o cuidar dos meus filhos, muito pelo contrário, né? E aí Deus foi trabalhando, Deus foi tratando no meu coração, e aí, né, eu falei assim, Deus, mas eu tenho capacidade, né? Eu queria ser assim, né, presidente de empresa, né? Eu tenho capacidade para isso.
E aí, né, eu quero gerenciar um projeto grande, se eu tenho capacidade e tal. E Deus, né, com muita paciência, com muita longanimidade, foi me mostrando, filha, o teu maior projeto é a tua família. O teu maior projeto é a tua casa. Nenhum projeto se equipara a isso, né? Lá fora qualquer um pode fazer o que você faz, mas dentro da tua casa é só você. É só você que tem esse dom. Eu te chamei para isso. Esse é o teu chamado, né? Eu te dei um marido, eu te dei filhos. Esse é o chamado que eu tenho para você, né? E aí eu comecei a virar essa chave, né? Comecei a olhar com amor, comecei a ter esse olhar de atenção e comecei a trazer todo o conhecimento que eu tinha, toda a bagagem que eu tinha no trabalho que eu não aplicava em casa para dentro da minha casa, né? Então eu comecei a me comprometer com a solução, né? Não com o problema. E eu comecei então a aplicar, né, várias coisas gerenciais, e eu gosto demais do método da Marla por causa disso, porque ela trouxe muita coisa do mundo corporativo, muita coisa da formação de hábitos, muita coisa das teorias gerais de administração para dentro do método dela, tá bom? Então, é um método que você não precisa ser administradora para aprender. Qualquer uma consegue entender esse método, tá bom? E é por isso que eu estou aqui, para que você entenda do início ao fim sobre este método, tá bom? Que é um método gratuito, que você pode inclusive ir no site oficial flylady.net. É um site que está em inglês, mas que você tem ali todo um conteúdo. Existem também outros sites, outros blogs que ensinam sobre o método, mas eu estou aqui, né? Eu fiz esse compilado porque quando eu comecei a tentar entender o método, eu achei tudo muito confuso e eu não conseguia absorver aquilo direito e tal. E então eu quis fazer isso, né? Quando eu entendi de fato o método, ajudei aí centenas aí de alunos do professor Carlos Nadarim, quando eu trabalhava para ele, a aplicarem esse método para eles conseguirem organizar a rotina deles e alfabetizarem os filhos em casa, né? Eu trabalhei com um professor que ensinava os pais a alfabetizarem os filhos em casa, então foi a primeira experiência que eu tive, né, de compartilhar esse conhecimento, foi justamente dentro do curso do professor Carlos Nadarim, do blog Como Educar Seus Filhos. Então eu pude perceber, gente, olha só, essas conquistas não são só minhas, porque você pode pensar, é porque você é administradora, é porque você já tem um dom aí de gerenciar projeto, por isso que você consegue. Não, né? Naquela época eram mais de 600 famílias que estavam ali naquela comunidade e muitas conseguiram frutos, né? Conseguiram aí mudar um pouquinho a realidade, conseguiram ver que elas conseguem sim organizar a rotina, conseguem sim ter tempo e disposição para conseguir fazer aquilo que importa para elas, né? Que ali no caso era aplicar o curso, tá bom? E aí, depois disso, né, eu comecei a falar, eu comecei a perceber que muitas pessoas, muitas mulheres estavam sofrendo dentro de casa, assim como eu sofria, justamente porque por não terem esse olhar, né? Não terem esse olhar de atenção, que eu já vou falar daqui a pouco, e por não dominarem algumas técnicas, né? Que são fáceis, qualquer um consegue. Se você consegue, né, às vezes você fica sempre frustrada, acha que a vida de uma dona de casa é uma vida frustrante, porque na verdade você não domina certas habilidades, certas técnicas que podem facilitar tanto a sua vida, que podem trazer tanta leveza, e esse método é um compilado de várias coisas que podem trazer muita leveza para você, tá bom? Não é algo para te escravizar, não é algo que vai te obrigar a fazer tudo aquilo, mas é algo que você vai olhar, poxa, isso aqui faz diferença para mim, e você vai aplicar e você vai aprender a perseverar nesse novo hábito que você adquiriu, tá bom? Então, falando agora um pouquinho sobre essa questão do olhar de atenção, né? Então, assim, primeira coisa, entenda, né? Comprometa-se com a solução, não com o problema, né? Você pode olhar para mim, Pamela, porque você é administradora, então, gente, todos, né? Eu falo, nós somos farinhas do mesmo saco, né? Eu sou casada, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho um temperamento X, né? Acho que vocês já sabem, né? Eu tenho um temperamento, né, que tende aí, né, a sair queimando todo mundo. Então, assim, as coisas não são fáceis para ninguém, para ninguém. A questão é, você vai se comprometer com o problema ou com a solução? Você vai ficar aí vivendo uma vida do jeito que você está vivendo, achando que você não precisa começar a aprender novas habilidades, né? E vai virando aí essa bola de neve, né? Você vai se tornando cada vez mais ativa e não produtiva, e quanto mais ativa a gente é, mais cansada a gente fica, né? Porque o que é uma pessoa ativa? É uma pessoa que vai fazendo uma sequência de atividades sem ter um objetivo específico. Se você não tem um objetivo específico, você vai ficar o dia inteiro fazendo um monte de coisa e no final do dia você vai estar extremamente cansada, extremamente sobrecarregada e vai olhar a sua volta e falar, putz, parece que eu não fiz nada. Aí vai gerar o que em você? Insatisfação. E essa insatisfação é uma raiz
da irritação, né? Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa que vai tender à irritação. Uma pessoa que é satisfeita, ela não se irrita, tá bom? Então, a gente precisa realmente começar a entender, né? Começar a dominar certas habilidades para que a gente não incorra nisso, né? A gente precisa começar a ser produtiva. E qual que é a diferença de uma pessoa produtiva para uma pessoa ativa? Uma pessoa produtiva, ela faz também uma sequência de atividades, mas com um objetivo específico, com o objetivo a ser alcançado, tá? Gastando menos tempo, menos energia, alcançando um maior resultado e sem sacrificar aquilo que importa no caminho. Então, se você tem sacrificado aí a sua sanidade, se você tem sacrificado a harmonia do seu lar, se você tem sacrificado aí o seu físico, o seu emocional, a hora de mudar isso chegou. Tá bom? A hora de deixar de ser Marta e começar a ser Maria chegou. E eu queria fazer uma reflexão sobre Marta e Maria para que vocês consigam entender o que eu estou falando aqui. Eu sempre fui Marta, cara, sempre fui Marta e eu sempre fiquei danada com Jesus, porque Jesus não mandou Maria ir lá ajudar Marta. Sério, cara, né? A gente tem que confessar os nossos pecados. Porque assim, eu ficava pensando, né? Toda vez que eu li essa passagem, eu falei assim, Jesus, mas garanto que o senhor comeu a comida que Marta fez. Garanto que o senhor tomou o suquinho que Marta fez. Garanto que o senhor sentou no chão limpinho que Marta limpou, né? Pô, sacanagem com Marta, né, cara? Sacanagem, né? Porque assim, né? Marta, ela tinha essa proatividade, ela tinha, né? Mas o que a gente precisa entender? Não é que a gente vai viver uma vida de, não precisa fazer nada, vou ficar aqui só lendo a palavra de Deus. Não, a gente precisa fazer o que deve ser feito, mas com um olhar de atenção. Né? Se a gente ler lá em Lucas, capítulo 10, a partir aqui do 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ordena-lhe, pois, que... Marta, né? Respondeu-lhe o Senhor, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ai, gente, que bênção que é a gente saber escolher a boa parte, a gente saber escolher a melhor parte. Por quê? Porque quando a gente sabe escolher isso, isto não é tirado de nós. Então a gente precisa começar a exercitar esse olhar de atenção, né? A gente está aqui assoberbada, querendo fazer um monte de coisa. Com esse método, eu não quero que você faça mais coisas. Eu quero que você aprenda a fazer poucas coisas, mas as coisas que importam, né? Eu quero que você pare de ficar agitada nesse mundo aí que você tá, nesse caos que você está, porque Jesus está ali, ele está sentado, né? Está ali sentado na sua sala. Está ali sentado esperando que você olhe para ele, que você se achegue a ele e que você sente aos pés dele. E que você viva uma vida de forma a honrar e glorificar o nome do nosso Deus, né? A honrar e glorificar o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Mas para isso, a gente precisa começar a ter tempo e disposição. Porque se a gente vive agitada, se a gente não consegue dominar uma coisa que é fácil, gente, é fácil cuidar de uma casa. É fácil manter uma casa ordenada o dia inteiro, ainda que com filhos. Se a gente não consegue cuidar dessas coisas terrenas, como que a gente vai cuidar das coisas que transcendem, daquilo para qual que a gente veio nesse mundo? A gente veio para refletir a glória do nosso Deus e a gente está aqui, assoberbada, não dando conta de uma casa. Se você não está dando conta de deixar uma casa em ordem, como é que você vai ordenar o espírito do filho de vocês, dos seus filhos? Como é que você vai conduzir o seu marido em sabedoria se você não está dando conta das coisas básicas? Né? Não é à toa que a palavra de Deus fala que uma mulher deve ser uma boa dona de casa para que o evangelho não seja blasfemado. Porque se a gente não está dando conta disso aqui, como é que a gente vai dar conta, né, de coisas maiores? Então, como é que a gente vai dar conta? Se você não está dando conta de limpar uma pia, como é que você vai dar conta de estudar a palavra do Senhor, entender quem Deus é, né? Se a gente não entende quem Deus é, a gente vive uma vida atemorizada, a gente vive uma vida ansiosa, a gente vive uma vida preocupada com muitas coisas igual Marta, porque a gente ainda não entendeu quem Deus é, porque a gente não tem tempo para isso. Então, meu objetivo aqui é fazer com que você tenha tempo
tempo para ser aquilo que Deus quer que você seja, tempo para frutificar, tempo para ter sabedoria para guiar o seu marido, tempo para ter intimidade com o Senhor, tempo para edificar filhos para Deus, né? O que adianta a gente ficar aqui, né, vivendo essa vida igual pessoas que não conhecem a Deus têm vivido, murmurando, reclamando do marido, reclamando dos cuidados com a casa? Não. Né? A gente deve cuidar da nossa casa com essa leveza de Deus, com essa harmonia de Deus, com essa ordem de Deus, porque o nosso Deus é um Deus ordenado, né? Olha aí para a natureza, olha aí, né, para o universo que Ele criou, onde está tudo ordenado. Né? Então, assim, a virtude da ordem é algo muito maior do que simplesmente objetos no lugar. Né? Porque gritar com o filho é uma desordem muito maior do que um objeto fora do lugar. Então a gente precisa começar a ordenar essas coisas. A gente precisa começar a ordenar o nosso coração. E a gente precisa começar a ordenar o nosso olhar. Né? Porque o ativo mais importante que existe hoje é a atenção. Não é à toa que o celular tem um monte de aplicativo, tem um monte de propaganda, um monte de coisa justamente para roubar a nossa atenção. E a gente precisa começar a voltar a nossa atenção para Cristo, para aquilo que Ele quer de nós, tá bom? Então, mais do que um método, eu quero virar uma chave aí. Eu quero que vocês meditem, que vocês reflitam sobre isso, né? Sobre esse olhar, sobre o que vocês têm feito com a vida de vocês, né? Ai, Pamela, minha vida tá muito corrida, tá muito corrida. Você tem corrido para onde? Para o alvo ou para a perdição? A gente precisa meditar seriamente nisso, né? Porque ainda hoje podem pedir a nossa alma. Para onde ela irá? Né? Então, assim, não é sobre organização. É sobre uma mulher de Deus dentro de uma casa, formando uma família para Ele, tá bom? É sobre isso que eu quero falar com vocês. O método é fácil. O método você pode aprender, inclusive, nem precisa ser aqui. Mas eu quero que vocês entendam o porquê disso, o para quê disso, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se a gente vai deixar uma pia brilhando, é para a glória de Deus. Se a gente vai deixar uma cama bem feita, é para a glória de Deus. Se a gente vai deixar a casa bagunçada porque o nosso filho está precisando da gente, é para a glória de Deus. Se eu vou deixar a pia suja porque eu quero ficar com meu marido e ele está precisando de mim, é para a glória de Deus, entendem? Não quero ninguém escrava de um método, pelo contrário, eu quero que vocês dominem uma ferramenta, eu quero que vocês dominem a casa de vocês para que vocês consigam escolher a melhor parte, tá bom? Então, não se preocupem, vocês vão aprender tudo sobre o método Fly, vocês vão receber um material impresso, escrito, tudo que vocês... o Baby Step 1 é isso, 2 é isso, vocês vão receber tudo isso escrito, mastigadinho, para que vocês não tenham o trabalho que eu tive para juntar toda essa informação, tá bom? Então, mas eu não quero falar sobre o método hoje, nós vamos falar no próximo vídeo, eu vou falar sobre os 5 pilares do método Fly, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, o que vai mudar a realidade de vocês não é o que vocês sabem, mas é aquilo que você faz. Então, antes de explicar todo o método, eu quero que você já comece a fazer, porque eu quero que você já comece a colher os frutos hoje. Eu quero que já hoje você comece a exercitar isso aqui, tá bom? Porque você pode conhecer o método inteiro, se você não aplicar nada, não vai adiantar nada. Ao mesmo tempo, você pode nem conhecer o método, mas de repente aplicar um princípio desse método e isso vai fazer total diferença na sua casa, tá bom? Então, para isso, eu tenho 3 deveres de casa para vocês, tá bom? O primeiro dever é o seguinte: vocês vão pegar, vão baixar um PDF aqui, quem tem impressora imprima, quem não tem, baixa, visualiza, pega um caderninho e faz igual, tá bom? Sem reclamação, comprometidas com a solução e não com o problema. Não tem impressora? Ok, mas eu tenho papel, eu tenho caneta, eu vou lá e eu vou fazer, ok? Você vai pegar um papel e você vai escrever de verdade, não é no celular, tá bom? Você vai trazer para o mundo real, para o mundo material, papel e caneta. Você vai escrever que tipo de mulher você quer ser lembrada pelos seus filhos. Pode ser que hoje, né, se você morresse hoje, e não entenda isso como um peso. A gente precisa viver uma vida diante dessa possibilidade de que a gente pode morrer hoje. Né? É por isso que a gente tem que preparar a nossa alma para isso. Né? Se você fosse morrer hoje, como é que seus filhos lembrariam de você? Uma mulher surtada, que está sempre gritando, que está sempre reclamando, está sempre murmurando, não faz nada de bom grado, para ela nada tá bem, é uma chaga aberta, né? Tudo dói, tudo dói, tudo dói. Né? Enfim, como que você quer ser lembrada pelos seus filhos?
Como você... Ai, Pamela, eu sou solteira. Ok, como que você quer ser lembrada pelos seus pais? Uma menina que estava sempre desobedecendo, estava sempre reclamando, não tinha um amor para lavar uma louça para os pais, né? Não tinha um cuidado, né? Se você é noiva, não importa, como que você gostaria, né? Que mulher você quer ser? Né? Não, você pode fazer, né? Pamela, eu prefiro... Vamos pensar então, né? Não quer pensar como você gostaria de ser lembrada pelos seus filhos? Pense que mulher que você quer ser. Você quer ser reconhecida pelo quê? Nós já temos um exemplo, né? Leia lá Provérbios 31, do 10 ao 31 para se inspirar, tá bom? Que tipo de mulher que você quer ser? Como que você quer ser lembrada, tá bom? E aí você vai escrever sobre isso, tá bom? Depois disso, a gente vai começar a virar uma chave, porque a gente tem a mania de só olhar para aquilo que é ruim, só de reclamar, só murmurar, e a gente esquece de agradecer. E a gente esquece de sermos gratas ao nosso Deus. A gente esquece que tudo que chega na nossa vida chega por permissão de Deus. Se Deus é teu pai, deixa eu te falar, Ele é um pai bondoso, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai justo, Ele é um pai santo. Se você tem um pai desse, você ia reclamar de qualquer coisa que esteja acontecendo? Não. Né? Você ia entender, né? Não, Deus, se está acontecendo isso é porque o Senhor quer que isso aconteça, me ajude a passar por isso de forma a honrar e glorificar o teu nome. Eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e o propósito é formar o Filho amado em nós, é formar Cristo em nós, é para que a gente diminua e Cristo cresça. Então entenda isso e comece a ser grata a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Tá bom? Então você vai pegar aqui a listinha de gratidão e você vai escrever todos os seus motivos de gratidão. E você vai colocar isso na geladeira, porque eu quero que todo mundo leia. Né? Porque muitas vezes a gente é bom para reclamar, né? Mas na hora de falar, olha, eu sou grata a Deus pela tua vida, por causa disso, por causa daquilo, a gente não consegue. Então se você não consegue falar verbalmente, pelo menos você vai escrever e vai colocar lá na geladeira, tá bom? E o terceiro exercício, são 4 exercícios, eu falei que eram 3, são 4. O terceiro exercício que eu quero que você faça é a pia brilhando. Eu quero que você descubra ainda hoje o poder da pia brilhando. Não se preocupe que no próximo vídeo vai estar tudo explicadinho, mas eu não quero que você se preocupe com isso agora. Eu não quero que você se preocupe com a teoria. Eu quero prática, gente. Nós somos uma geração que está absorvendo muito conteúdo, mas na hora de pôr em prática a gente não coloca nada em prática. Mas isso você vai colocar em prática hoje, tá bom? Você vai pegar a sua louça. Ao final do dia, você vai lavar, você vai secar, você vai guardar, você vai pegar o escorredor, vai colocar debaixo da pia dentro do armário. Ai, Pamela, não tem espaço. Calma, que vai ter um baby step de destralhe e você vai destralhar, vai acabar sobrando espaço aí no seu armário. Ai, mas, né, não é agora, então se você não tem espaço, faça que nem eu. Quando eu comecei, eu colocava o escorredor lá no tanque, deixava ele lá no tanque. Tira o escorredor, põe lá no tanque, tá bom? Seque a sua pia, seque ali, é cuba da pia. Gente, eu nunca gravo esse nome, né? Minhas alunas sabem, cara, eu não gravo esse nome. É a cuba da pia, né? Aquele parte de dentro lá. Você vai secar tudo ali, deixar brilhando, tá bom? Se quiser, passa um limpa-vidro ali, deixa aquilo ali brilhando, deixa a sua pia sequinha e vai tirar detergente, vai tirar a bucha, deixa tudo lá no tanque, deixa tudo lá junto, tá bom? Se você não tem lugar debaixo da sua pia, eu quero que você deixe essa bancada limpa, brilhando, tá bom? E amanhã, quando você acordar, eu quero que você descubra o poder da pia brilhando, tá bom? E eu quero que você comente aqui embaixo e você compartilhe aqui o poder da pia brilhando, tá? E a quarta tarefinha é que terça-feira é o dia do mimo. Amanhã é o dia do mimo. Se você tá assistindo isso aqui no dia que ele foi postado, que foi numa segunda-feira. Nós ainda vamos falar, tá bom? Cada dia tem um foco. E o foco da terça-feira é mimar-se. Né? Qual foi a última vez que você fez algo por você? Né? Que você se mimou, que você tirou aquele tempo, né? Não sei, para tomar um banho relaxante, de luz apagada, com uma velinha acesa, para fazer a unha, né, gente? Tem gente que faz a unha por obrigação, né? É uma obrigação. Para mim é um mimo, né? Eu gosto de fazer minha unha, então terça-feira é o dia que eu tiro para fazer minha unha, fazer um mimozinho. Você pode o quê? Fazer um brigadeiro, você pode assistir aquela série que você gosta, ler aquele livro que faz tempo que você está querendo ler, chamar uma amiga para um café, enfim, faça algo que você goste, tá bom? Faça algo que te traga alegria, que te traga leveza, tá bom? Mime-se. E aí você coloca aqui embaixo também, comenta aqui embaixo qual foi, né? Que tipo de mulher você quer ser? Quais são os seus motivos de gratidão? Se você descobriu o poder da pia brilhando e como é que você se sentiu aí se mimando, tá bom? E você que é aluna, porque eu sei que eu tenho um monte de aluno aí que gosta de participar das imersões também.
deixa aqui uma mensagem de incentivo, né? Porque elas podem olhar e falar assim, ah, essa mulher aí é meio doida. Tia Pan é meio doida mesmo, tá? Mas funciona. Vai lá e faz, depois me conta. As alunas já podem contar para vocês aqui embaixo, tá bom? As conquistas que elas já tiveram com o método. E a gente se vê amanhã. Amanhã? Não, a gente se vê aqui, ó. Pode comentar aqui embaixo. Amanhã, né, de qualquer forma, eu vou estar aqui respondendo, mas o próximo vídeo vai ser liberado na quarta-feira. Mas eu vou responder pessoalmente aos comentários, tá bom? Então, se você refletiu sobre algo, se você teve alguma dúvida, se você quer falar algo, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder a todos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.